Muito bem, então. Então, boa noite a todos. Esse é o nosso terceiro encontro do ano, não é isso? O nosso encontro do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura. Como vocês sabem, esse programa acontece em 4 cidades, em Paranavaí, em Londrina, em Curitiba e em São Paulo. E é um programa de cultura, não é um programa de literatura, e quando eu digo que é um programa de cultura, com isso eu quero dizer que nós não temos aqui interesse em questões pequenas, médias ou grandes de natureza literária. Então não se trata de ficar debatendo aqui questões de estilo, né, questões de estrutura literária, isso tudo não tem grande importância, ainda mais porque frequentemente o nosso livro não é um livro de literatura. O caso do livro de hoje é uma situação assim meio limítrofe, porque é um livro que é em parte um livro de filosofia e em parte um livro literário. Então tem os dois componentes simultaneamente. Mas nós não tivemos aqui livros que eram ensaios puros, como o Ortega y Gasset com as Constelações da Filosofia. Eu tenho evitado botar livros ensaísticos aqui, porque a metodologia já comprovou que é mais adequada. Rebelião das Massas, perdão. Então, a metodologia aqui já comprovou ser mais adequada para livros que se possa contar uma história. Então, me parece que haverá sempre uma certa predominância de livros ficcionais e não de livros ensaísticos nesse programa aqui, no programa. Nos outros programas que eu mantenho, que são grupos de leitura, propriamente dita, então aí nós vemos livros inteiros, assim, do começo ao fim, como é o caso do grupo de sábado de manhã, que nós não estamos lendo só o livro inteiro, porque tem 1.200 páginas, mas nós estamos lendo aí o livro Paideia em textos selecionados, um grupo de professores aqui da região de Paranavaí, incluindo, obviamente, professores de Paranavaí, há alguns municípios que até mesmo os diretores de educação, né, os secretários também vêm. Então, a nossa metodologia aqui das expedições para o mundo da cultura, ela é mais adequada a livros ficcionais. Conta uma história, não é? E não é também necessário ler o livro antes, embora fosse altamente recomendável. Esse livro em questão agora, ele irá nós vamos fazer um resumo aqui, como sempre, que ajudará a entender aqueles que não leram, mas eu queria muito que você soubesse que esse livro é imprescindível, assim, é quase o livro mais importante para você ler na sua vida. Eu sempre recomendo para todo mundo que me pergunta qual é o primeiro livro de filosofia que lê na vida. Porque assim a pessoa escapa lá daquele negócio do mundo da Sofia, que não é para ler de jeito nenhum, né? E você escapa daqueles livros de introdução à filosofia, que são, de modo geral, muito descritivos, quer dizer, eles são livros de cultura filosófica. Mas se você quer um livro que te dê uma ideia do que é o pensamento filosófico, há quem acha que a filosofia só existe no momento em que ela é filosofada, e não no resto são preservações de momentos de filosofia. Havia um maestro que fazia isso, chamado Celibate, que era um grande maestro romeno, que proibia de gravar os seus concertos, porque ele achava que a música só valia na hora que é tocada. E daí para frente não era mais música, era alguma coisa qualquer que não sabia o que era. Depois que ele morreu, os filhos, então, obviamente, né, desrespeitaram aquela regra e hoje você compra todas as gravações do Celibate por aí, aí nas casas de música, né, se é que ainda existe tal coisa, né, nesse mundo de pirataria. Mas a mesma coisa acontece com alguns analistas desse assunto, dizendo que filosofia mesmo acontece enquanto você filosofa. E que o resto é uma cristalização, é uma espécie de filosofia que ficou cristalizada. Mas a gente não tem muita saída, né, a não ser tentar pegar aí os textos que estão disponíveis aí, que existem. Esse aqui é um livro de filosofia, que eventualmente usa a linguagem poética, que não está proibido, não há nada que nesse mundo que proíba de fazer filosofia com poesia, mas é um livro de filosofia realmente. E o autor desse livro chama-se Boécio. E Boécio é um dos sujeitos mais surpreendentes que eu já estudei. A gente mal ouve falar dele, não é uma pessoa conhecida, mas o Boécio é uma pessoa de importância histórica extraordinária, porque ele é uma pessoa de transição entre o mundo dito antigo, o mundo romano,
Ele é um romano, na verdade, e o mundo novo, né, o mundo medieval da Idade Média, que só iria se consolidar depois, muito tempo depois dele. Então, o Boécio é alguém que viveu lá pelo ano 500, mas a Idade Média, rigorosamente, só começa com o Império Carolíngio de Carlos Magno, que foi fundado no dia de Natal, 25 de dezembro do ano de 800. Mas ele tem aí um pé em cada um desses dois mundos. É claro que tem que ter umas pernas muito compridas para poder estar no mundo que acaba em 400 alguma coisa e no que começa no ano 800. Mesmo assim, é uma simbologia valiosa essa de imaginar que o Boécio é uma pessoa de dois mundos. Aquele mundo está acabando, que é o mundo romano, e o mundo está começando, que é o mundo medieval, cuja primeira experiência de organização social acontece só no ano 800, mais ou menos, né, depois de Cristo. Todos os acontecimentos que nós vamos ver aqui são acontecimentos depois de Cristo. E a história do Boécio é uma história incrivelmente interessante, porque ele é alguém que já pegou aquele momento de decadência do Império Romano, quando o Império Romano então começa a ser tomado pelos bárbaros. Mas a gente tem uma visão escolar disso, de que os bárbaros tomaram militarmente, tomaram também. Mas depois que havia aí uma ocupação militar mais ou menos aí razoável, os bárbaros começaram a fazer o quê? Os bárbaros tornaram-se dirigentes de Roma. Porque os bárbaros não queriam transformar os romanos em bárbaros. Os bárbaros queriam eles mesmos serem bárbaros. Há um grande filósofo árabe chamado Ibn Khaldun, que também vocês certamente não conhecem, que viveu no século XIII, XIV. E o Ibn Khaldun foi escrever um livro sobre o mundo da sua época. E para poder escrever esse livro, ele teve que fazer uma introdução chamada Mukaddimah, em árabe. Mukaddimah significa prolegômenos, em grego, prolegomená, né? Em português, prolegômenos. E significa o que? Introdução. Então, essa introdução, chamada Mukaddimah, é uma introdução metodológica à história do mundo que ele ia escrever. E nessa introdução metodológica, o Ibn Khaldun, ele desenhou mais ou menos todas as ciências ditas humanas modernas. É uma coisa tão extraordinária que o Arnold Toynbee disse que aquela é a maior obra de história de todos os tempos, a introdução do Ibn Khaldun. E o Ibn Khaldun, nessa introdução, que são 3 volumes gigantescos, ele diz o seguinte, que as civilizações elas vão se substituindo dessa maneira. Tem uma que domina, tem uma civilização que está muito rica, vitoriosa. Por estar rica e vitoriosa, ela fica fraca, ela não presta mais atenção, e os bárbaros em volta estão o tempo todo, né, agitando-se febrilmente com o objetivo de tomar o poder. Aí um belo dia, esses bárbaros inventam uma maneira, já que eles não temem nada e não têm o que perder, eles tomam uma maneira de tomar conta daquilo. E eles então abancam-se naquela civilização que eles tomaram, e eles vão adaptando-se àquela civilização. E depois de um certo tempo, eles é que são os folgados e tranquilos, e eles é que serão derrubados pelos próximos bárbaros. Essa é uma tese do Ibn Khaldun, que está nesse livro, Mukaddimah, que tenta explicar por que há essa ciclotimia nas civilizações humanas, mas esse é um assunto bem grande. Nós não vamos conseguir tratar dele nesse momento agora. Mas o nosso autor aqui, o Boécio, é uma pessoa da época em que a civilização romana está sendo tomada de assalto pelos bárbaros, bárbaros, entendam-se aqui por bárbaros, aqueles germânicos do norte da Europa, do norte da Alemanha, onde é a França, enfim, todas aquelas tribos que agora estão indo governar Roma. Então, o que acontece aí é que há um governo bárbaro de Roma. E esse governo bárbaro tem entre os seus auxiliares as diversas famílias patrícias de Roma, as famílias de linhagem nobre romana, entre elas a família a qual pertence o Boécio, de modo que ele acaba trabalhando lá para um governante bárbaro. Mas todo o problema acontece porque o Boécio, ele tem uma vida extraordinariamente bem sucedida até um certo ponto, até que chega uma hora, ele cai em desgraça. Quer dizer, ele é vítima de uma conspiração, de uma intriga,
e ele, então, por causa disso, é condenado à morte e é, de fato, executado. E enquanto Boécio está no corredor da morte, aguardando a sua execução, ele é visitado por uma teoricamente se queixando, né? Ele é visitado por uma mulher que é a filosofia, e essa mulher que é a filosofia vem e o convence, ou melhor, o faz compreender de fato aquilo que está acontecendo com ele. Quer dizer, no fundo ela chega lá e encontra as tais das musas poéticas, que são aquelas musas que o estão inspirando, né, a ele, Boécio, a fazer choramingas e lamentações. Ela chega e fica furiosa com aquilo, fala assim: todo mundo está fora, quem foi que deixou essas cantoras de boate entrar aqui dentro? Entendeu? Todo mundo está fora, agora quem vai fazer a terapia e a cura desse paciente sou eu. E esse livro que vocês verão, que é um livro extraordinariamente bem escrito, é um livro que tem 1500 anos de idade e é extraordinariamente atual, é o livro A Consolação da Filosofia. Então, se você não se importar, a gente podia dar uma olhada rapidamente na cronologia da obra, como sempre, né? Então, vocês veem aí, né, que o Boécio está aí em 313, apenas alguns dados históricos, né? Com o Edito de Milão, Constantino I torna o cristianismo livre no Império Romano. Foi a primeira vez que o cristianismo pôde ser praticado livremente, apenas nessa data. Veja, ele não transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano, mas numa religião livre. Em 325, tudo isso é depois de Cristo, né? O Conselho de Nicéia, reunido por Constantino I, declara herética a doutrina de Ários. Ários era um bispo, que é o arianismo, que nega a consubstancialidade entre Jesus e Deus. Quer dizer, há uma heresia. Foi a maior de todas as heresias que o cristianismo enfrentou, que é essa ideia de que Jesus Cristo é apenas um homem especial. Olha, se você acredita nisso, você não é mais cristão automaticamente, porque o cristianismo desaparece completamente em frente à perspectiva de Jesus não ser Deus. Isso é obrigatório para que haja o cristianismo. Os islâmicos dizem isso, né, que Jesus é um profeta mais. Há uma porção de menções a Jesus Cristo no islamismo. Outro dia eu estava lendo um pedaço do Corão e tinha lá Jesus Cristo no Corão dizendo assim: eu fiz tudo quanto foi milagre, agora impossível mesmo é arrumar a cabeça desse bando de burro, porque não é possível uma coisa dessa. Mas isso está Jesus Cristo dizendo no Corão, né, que milagre que era difícil ele fez. Agora, consertar a cabeça desse bando de teimoso não é possível. Isso não é uma tarefa que esteja ao seu alcance verdadeiramente. Né? Para vocês terem uma ideia de como o cristianismo é citado no Corão, há mais menções a Nossa Senhora no Corão do que no Novo Testamento. Não, porque no Novo Testamento não há muitas menções a Nossa Senhora. Essa aqui é a verdade também, né? Mas no Corão elas são muito comuns. Os islâmicos a chamam de Mariam. Né? Mariam é o nome em árabe de Nossa Senhora. Então, voltando aqui para esse assunto, né, essa heresia foi uma heresia que botou o cristianismo em risco e foi resolvida aí em 325. Em 354 nasce no norte da África Santo Agostinho, que é mais ou menos contemporâneo do Boécio. Eles não se conheceram, né? Primeiro porque ele morreu antes, mas eles também moraram em lugares diferentes, mas são ainda da mesma época da humanidade. Em 395, a morte de Teodósio, o Império Romano se cinde em dois, o do Ocidente com capital em Ravenna e o do Oriente com capital em Constantinopla. Constantinopla foi o nome novo que se deu à cidade de Bizâncio. E essa cidade, chamada Constantinopla, hoje chama-se Istambul. Então, essa cidade tem três nomes: Istambul, o nome islâmico; Constantinopla, que é o nome cristão; e Bizâncio, que é o nome anterior, pagão. São três nomes diferentes para a mesma cidade. Essa cisão entre Oriente e Ocidente é definitiva, não há modo de voltar, e criou um cristianismo completamente diferente lá no Oriente, que não se parece com o nosso aqui. É muito mais tradicionalista, muito mais ritualístico. Há, no entanto, uma igreja no Oriente que é associada à nossa, que é a Igreja Maronita do Líbano. Os cristãos libaneses são subordinados a Roma, não são subordinados à Igreja Ortodoxa. Então, são como se fossem católicos.
né, os cristãos maronitas, embora o rito seja ortodoxo, a subordinação eclesiástica é a Roma, ao Papa. E nunca mais houve essa junção novamente. Em 476, o germânico Odoacro repõe Rômulo Augusto e domina a Itália, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. Então, há muita gente que começa a achar que aí, 476, acaba o Império Romano e começa a Idade Média. Essa é uma visão um pouco, assim, grosseira, porque a Idade Média, como proposta existencial, ou seja, de uma nova maneira de ser, precisará chegar até o ano 800 mesmo. Então aí, se você quiser chamar, fazendo muita força, digamos que isso aí é a Alta Idade Média, que é uma fase realmente de transição entre o Império Romano e a Idade Média propriamente dita. Em 480 nasce, cerca de, né, porque ele não tem exatamente o dia estabelecido, mas o germânico, o Anício Manlio Severino Boécio nasce em Roma, numa família patrícia, ou seja, numa família da aristocracia romana. Cristã havia 100 anos, é órfão aos 7 anos e é adotado pelo aristocrata Quintus Aurelius Symmachus, com cuja filha, Rusticiana, ele iria casar. Rusticiana é um nome muito bonito, né? Primeiro nome bacana que aparece aqui para botar nos filhos. Eu gosto, mas sinceramente acho bonito. Rusticiana, olha que bonito. Bonito. Né? E ele casou com a filha do seu pai adotivo. Ele ficou rico, embora ele fosse de família patrícia. E ele continuou sendo, né, mantido numa vida, digamos assim, confortável. Em 494, ele tinha, né, quando ele tinha 14 anos, o Rustogoro Teodorico, que em alemão fala Dietrich, depois de tomar a Itália de Odoacro, proclama-se rei em Ravenna. Então, esse Odoacro, o Teodorico, derruba o anterior e torna-se rei do Império Romano. E Teodorico é ariano, como a maioria dos bárbaros, menos os francos. E esse é um fato muito interessante, porque os francos são bárbaros também, são a origem dos franceses. A gente nunca deve se confundir com os franceses. Eles têm língua latina, mas os franceses são rigorosamente germânicos. É uma tribo germânica, como outra qualquer, é o Asterix, né, o Obelix, não é isso? Você sabe qual é a diferença que tem entre o Asterix e o Obelix? Tamanho. Não, o Obelix é o que tem o cachorro. Muito bem. E o ideia fixa, né? Então, os franceses não são um povo latino, viu? Vocês nunca se enganem com isso. Eu sou presidente da Aliança Francesa de Curitiba, convivo muito com eles. Eles são um povo germânico, com todas aquelas características germanoides. Tá? Não há nenhuma chance da gente se iludir com isso. Eles não são um povo latino como os italianos. Claro que um francês do sul, entendeu? Um francês de Marseille, né? Um francês aquilo que se chama lá da região sul, parece um pouco com o italiano, mas os franceses do norte são como se fossem holandeses. Você pensa que é um holandês, um dinamarquês igual. Tem aquele ar desbotado, assim, tudo igual. Né? Então é preciso, por exemplo, levar isso em conta, porque a gente tem essa ideia de se enganar pela língua. E os francos eram os únicos bárbaros que não eram arianos. Talvez seja essa a razão pela qual desconfio, né? Embora seja um assunto para alguém estudar a sério, que o primeiro império cristão da Europa, após queda do Império Romano, é o Império Franco. Porque talvez fosse ele que estivesse mais próximo de compreender o cristianismo verdadeiramente, né? E isso é um fator que eu acho que tem importância histórica. Aí você tem, em 507, o Teodorico comissiona tarefas a Boécio, que tem cultura excepcional, possivelmente adquirida na Grécia. Boécio é autor da tradução das categorias de Aristóteles e dos comentários sobre o Isagoge de Porfírio. Então, esse Porfírio escreveu um comentário chamado Isagoge das categorias. É um pedaço importante da lógica aristotélica, que havia sobrado naquela época, né? Não havia mergulhado na escuridão da perda, né? A obra de Aristóteles estava aí, na maior parte, desaparecida nesse momento do mundo. Escreveu o Tratado da Aritmética, o Tratado de Instituições Musicae, um tratado de astrologia e outro de geometria, cobrindo toda a extensão do quadrivium. Quadrivium é um conjunto das artes liberais na Idade Média,
a educação era completamente diferente do que é hoje, era mais ou menos assim. Aos 14 anos, quem quisesse ir para a escola, quem quisesse significa o seguinte, né? Alguém cujo pai e a mãe quisessem. Ia para a escola, não havia escola obrigatória, graças a Deus, e ia para a escola quem bem entendia, e ia aprender só 7 coisas, que eram as 7 artes liberais. As 7 artes liberais eram compostas do trivium. O trivium é retórica, como falar, gramática, né, com precisão, e lógica, com conteúdo, com cabimento. Então essas 3 coisas eram as artes do trivium. Essas coisas eram ensinadas como sendo as artes da mente humana. Aí havia o quadrivium, que eram as artes das coisas, que é a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Isso é o quadrivium. Essas 7 artes liberais era tudo que você tinha que aprender na escola. E quando você se formava ali, depois com 18 anos mais ou menos, você era considerado mestre nessas 7 artes liberais. É por isso que até hoje, até uma reminiscência disso, quando você vê, há nos Estados Unidos um título acadêmico chamado Master of Arts. Esse Master of Arts é uma reminiscência dessas 7 artes liberais. Então, não é arte no sentido de pintura e escultura, entenderam? Mas as 7 artes liberais do mundo medieval. Aí, se o sujeito quisesse e pudesse pagar, ele podia continuar fazendo um dos 4 cursos superiores liberais que havia. Só havia 4 cursos superiores liberais. Era teologia, direito canônico, apenas canônico. No seu tempo teve também o direito civil, mas depois foi cassado. Então, direito canônico, teologia, medicina e filosofia. E não havia nenhum outro curso superior liberal. E é por isso que nós chamamos essas pessoas que fazem esse curso, acabavam recebendo o título de doutor. Então, doutor é todo mundo quem terminava o curso de uma dessas 4 artes. É por isso que nós chamamos os médicos de doutores até hoje, e chamamos os advogados de doutor, mas não chamamos os engenheiros de doutor, porque os engenheiros não eram uma das artes superiores liberais, porque os engenheiros não eram livres, eles eram prisioneiros das suas guildas, né, das artes e dos ofícios, né, daquelas corporações. Então, o engenheiro, diferentemente do médico, quando se tornava engenheiro, que naquela época não chamava assim, chamava construtor, né, ele estava prisioneiro de um determinado código comercial, que era controlado pela guilda. Mas o médico não, o médico tinha o direito de dizer assim, eu não vou cobrar nada. Entenderam qual é o sentido da ideia de livre das artes superiores da Idade Média? É que os 4 formados nas artes superiores não precisavam se submeter a nenhuma regra que não fosse a sua consciência. Então, o superior, o profissional liberal, é aquele que pode fazer o que bem entender. Pode cobrar, pode não cobrar, pode cobrar metade de um, do outro não cobrar, e assim por diante. Então, uma das pessoas que estabeleceu esse sistema, que é genial, e a partir desse sistema depois, no século XI, XII, XIII, você tem a maturação da escolástica. A escolástica é filha desse conjunto de atividades dessa época. Foi o Boécio, é um dos responsáveis por isso. Embora considera-se, de modo geral, o maior de todos os compiladores das 7 artes liberais, um sujeito chamado Aquino, que é um inglês, que foi morar na corte de Carlos Magno, no ano 800, e montou uma escola que o Carlos Magno queria que tivesse, embora ele fosse analfabeto, né? Mas ele achava que tinha que ter uma escola na corte, e a primeira escola associada ao Estado, né, que nós conhecemos, é essa escola aí, no mundo ocidental europeu, né? É associada a essa escola que o Aquino, que era um padre inglês, montou na corte de Carlos Magno no ano 800. O Boécio é mais ou menos fonte disso. Quem tiver interesse nesse assunto, vai sair no segundo semestre, publicado aí um livro chamado Trivium, que foi escrito por uma freira americana chamada Sister Miriam Joseph, que é o livro que conta como é que faz para você aprender o Trivium. É um livro prático, maravilhoso, um verdadeiro tesouro, que a irmã Miriam Joseph aplicava em todos os alunos que estudavam numa universidade católica nos Estados Unidos, não podiam nem pensar em fazer qualquer estudo antes de aprender o Trivium. Então vai sair no segundo semestre, com o meu prefácio, aliás, que é a parte mais bacana do livro.
Né? Isso que é a falta de modéstia, né? Não, mas não digo que seja mais bacana, mas ela ajuda a entender o sentido da obra, porque o livro da irmã Miriam é um pouco seco demais, assim, vai direto ao assunto. É preciso que a gente entenda um pouquinho melhor o contexto em que aquilo aconteceu para poder entender o livro da irmã Miriam. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso Boécio, né, em 507, né, em 510 ele tornou-se cônsul romano. Cônsul romano é quase um cargo de primeiro-ministro, mas sendo cônsul sob um governante estrangeiro bárbaro. Porque os bárbaros sabiam que eles sabiam menos, né? Tinham pelo menos essa modéstia. Né? É como o Nelson Rodrigues diz, né? O Nelson Rodrigues tem uma frase maravilhosa, uma historinha, diz assim, olha, antigamente os idiotas sabiam que eram idiotas. Então, como sabiam que eram idiotas, eles deixavam que a sua vida fosse organizada pelos outros. E nem mesmo uma cadeira mudavam de lugar sem autorização. Daí diz assim o Nelson Rodrigues. No entanto, deve-se a Carlos Marx o formidável despertar do idiota. Porque o idiota, percebendo-se em maioria absoluta, resolveu ser vereador, professor universitário, isso que é o mal do mundo. Os bárbaros não tinham esse problema, porque eles sabiam que eles estavam em inferioridade aos romanos. Então eles deixavam os romanos dirigindo o Estado e ficavam só fazendo aquele negócio da guerra mesmo, né? Então, veja, o Boécio é primeiro-ministro do Teodorico, que é um bárbaro, né? E ele, em 519, no outro lado do mundo, inicia-se em Constantinopla o reinado do católico Justiniano, que iria até 527, onde havia o Império Romano do Oriente, né? Em 520, os dois filhos do Boécio, indicado Magister Officiorum, uma espécie de chefe da Casa Civil, digamos assim, né, comparando com o Brasil. Em 522, os dois filhos de Boécio formam-se cônsules. Em 524, acontece a desgraça na vida de Boécio. Se até então ele havia tido uma vida extraordinariamente bem-sucedida, porque mesmo órfão havia sido recolhido, tinha tido uma educação maravilhosa, primorosíssima. Em 524, o senador Albino, que é colega dele, é denunciado por traição, e Boécio, também senador, defende o colega. Sob a acusação de bruxaria, astrologia e de conspiração em benefício do imperador Justiniano, de quem o Teodorico tem desconfianças, né? Aliás, mútuas, Boécio é preso por ordem de Teodorico, é torturado na prisão de Titino, em Pavia, perto de Milão, mais ou menos, condenado à morte pelo Senado e escreve na prisão A Consolação da Filosofia, que é o livro que nós vamos ler hoje. Em 525, Boécio é executado em Pavia. O corpo está na igreja de San Pietro in Cielo d'Oro, em Pavia, junto com o de Santo Agostinho. O seu pai adotivo, Símaco, teria sido morto algum tempo depois. Em 526, morre Teodorico, o algoz, né? E, segundo a lenda, o imperador teria sido assombrado por fantasmas nos últimos dias. É certamente a culpa de ter feito uma injustiça muito grande com Boécio. No ano de 800, renasce o Império Romano do Ocidente com a coroação de Carlos Magno. E em 1300, quando Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, ele coloca Boécio no paraíso, no canto 10, nos seguintes versos. Porque o bem distinguiu, seguro e certo, fulge aquela alma que a ilusão falaz do mundo vão deixou a descoberto. O corpo de que foi banida jaz lá em Celodauro, onde sofreu o dano do martírio que o trouxe a eterna paz. Então, para Dante, Boécio é uma pessoa que merece o céu. Ele foi sempre uma pessoa polêmica dentro do catolicismo, porque ele não escreveu um livro sobre o cristianismo, embora ele fosse cristão. É óbvio que o livro que ele escreveu é profundamente cristão, mas não é um livro aparentemente cristão. Então havia uma certa resistência em canonizá-lo. Né? Ele foi um mártir, em última análise, e ele acabou sendo canonizado, então, só em 1833, como São Severino Boécio, né? E no dia 23 de outubro comemora-se o seu dia. São Severino Boécio foi canonizado finalmente só em 1883, mas o livro que vocês irão ouvir, aqui ler, não é um livro digamos, não é um livro de proselitismo cristão, é um livro de filosofia mesmo, e é por isso que demoraram tanto para aceitar a sua santidade, porque afinal
ele pareceu sempre mais filósofo do que um cristão. O Boécio não é um pai da igreja. A igreja tem os pais da igreja, que são a patrística, e tem os doutores da igreja, que são aqueles intelectuais extraordinários. Não são intelectuais, mas são pessoas cuja autoridade é considerada válida, independente de qualquer dúvida. São Tomás, Santo Agostinho, Santa Teresa, enfim, há uns 100 doutores da igreja, mais ou menos, são as pessoas, Santo Alberto, né, Santo Anselmo, enfim, todos esses doutores aí são pessoas cuja obra de compilação do conhecimento cristão é tão extraordinária que é aceita como autoridade automática, assim, que não há o que se duvide da palavra deles. Não é o caso do Boécio. O Boécio não é doutor da igreja, tá? Não é doutor da igreja, mas o livro que nós veremos aí é de uma importância extraordinária. Eu imagino que vocês vão não parar de correr até conseguir comprar o livro depois da saída hoje, porque é um livro que a gente tem que ler de qualquer jeito, mais de uma vez na vida. E de modo geral, digo isso de todos aqui, né? Mas, não, por favor, entendam, porque há tantos livros no mundo, eu só escolhi 100 para ensinar. Então, é óbvio que esses 100 aí são muito especiais, né? De todos os milhões de livros, foram escolhidos 100. Então, esses 100, que já vamos ter 20 aqui no final desse ano, né, em Paranavaí, são livros muito especiais. Então, se vocês estão felizes até agora, alguém tem alguma dúvida, algum ponto a esclarecer? Nós podemos começar, então, o nosso estudo. Hoje, como vocês já repararam, a Inês não está aqui, então temos aqui a contribuição não menos brilhante do Fábio, né? O Fábio aqui já é a pessoa que tem ajudado no sábado de manhã, no programa Paideia, é membro, aliás, do grupo de trabalho que prepara os materiais para o curso de sábado de manhã, e ele vai nos ajudar a ler aqui. Nós não vamos conseguir ler tudo isso, não há tempo, mas nós vamos pular num momento muito bem escolhido, de modo que não vamos perder de modo nenhum o conteúdo do livro, mesmo tendo que ler algumas páginas a menos. Como sempre, eu queria ler aqui o caput, né? Essa pequena introdução, né? Então, Anício Mânlio Severino Boécio escreveu A Consolação da Filosofia no cárcere, aguardando sua execução. Os meios para a redação da obra foram introduzidos na prisão por seu sogro Símaco, que subornava os guardas. A narração, alternando prosa e verso, transcreve o diálogo entre Boécio e uma mulher misteriosa que o visita a filosofia. A Consolação da Filosofia teria sido o segundo livro mais lido na Idade Média, perdendo só para a Vulgata. A Vulgata é a Bíblia de São Jerônimo, é a Bíblia em latim, que era a única Bíblia que existia até o Renascimento, quando os diversos países, né, começaram a fazer a sua própria Bíblia na sua língua nacional. Mas até o Renascimento só se podia ler a Bíblia na Vulgata, que não foi escrita em latim. Quer dizer, a Bíblia no Velho Testamento foi escrita em hebraico e no Novo Testamento em grego. A Vulgata, no entanto, foi traduzida por São Jerônimo. É muito importante se lembrar que quando os protestantes foram traduzir as suas Bíblias respectivas, fizeram modificações aí por diversas razões, né? Fizeram modificações que não são necessariamente consideradas legítimas. Então, nunca julgar que a Bíblia protestante é uma mera tradução da Bíblia católica, porque não é. Há diferenças em alguns pontos bem grandes, tá, de interpretação. Essa última obra do escritor patrício exemplifica a fusão entre a filosofia antiga e o cristianismo, criando a escolástica. Martin Grabman dizia que Boécio ser o último dos romanos e o primeiro dos escolásticos. Teve um pé no mundo antigo e um pé no mundo novo, então, que é a Idade Média. Preparados, pessoal? Pois não. Como vai? Você vai ter que falar bem alto, porque... Isso. Ela pergunta assim, eu sempre repetirei a pergunta, porque ainda eu a ouço, porque ela está diferente para mim, né? Então, a consolação da filosofia significa a filosofia está consolando alguém cuja vida aparece irremediavelmente sem nenhum valor mais. Você está no corredor da morte, esperando uma morte que virá logo. E está sendo ali inspirado pelas musas poéticas, que são as musas que inspiram a pessoa a reclamar da vida e fazer, né,
poesias lamentativas, de como a vida está ruim, etc. Então, a filosofia vem, expulsa essas musas todas. As musas, o que são as musas? As musas são os espíritos inspiradores dos poetas. Toda vez que um poeta vai fazer uma poesia no mundo antigo, a primeira coisa que ele faz é: inspira-me, canta-me, ó musa. Não é assim na Ilíada, lembra? Na Odisseia também começou assim. Sempre começa com um pedido às musas que o inspire. As musas são as inspirações, né, digamos, personalizadas em mulheres, para que o poeta possa fazer um bom poema. Então, a primeira coisa que a filosofia fará é pôr as musas todas para fora e trazer as próprias, que são musas filosóficas e não são musas poéticas, líricas. Não é isso? Porque, afinal de contas, o Boécio é discípulo dela e não discípulo da poesia. Tá certo, pessoal? Agora, lembrem que esse livro foi escrito por um sujeito que está escrevendo uma história literária sobre ele mesmo. Está escrevendo, portanto, uma história que fala dele como se fosse outra pessoa, não é? Então, é aqui toda uma complexidade narrativa que é de natureza ficcional, em última análise. Então, quando ele diz que, no fundo, quando ele diz aqui no começo que ele está inspirado pelas musas, ele não está de verdade, porque, no fundo, ele mesmo vai botar a filosofia na história. É apenas uma maneira poética de falar, né? Não apenas uma maneira poética de dizer. Começamos, então? Fábio, por favor. Livro 1. Eu, que outrora compunha poemas plenos de alegria, sou agora forçado a usar de tristes netos. E eis que as musas me ditam versos de dor. E as elegias enchem meu rosto de verdadeiras lágrimas. Pelo menos elas não foram tomadas de medo, nem deixaram de ser companheiras neste amargo caminho. Glória de uma juventude, outrora feliz e promissora, consolam agora o destino infeliz de minha velhice. Ele tem 45 anos, pessoal. Ele tem 45 anos nesse momento da vida dele. Tá? Real, né? Porque essa história é verdade, isso aqui não é um livro inventado, isso tudo aconteceu, né? Não que a filosofia tenha aparecido, mas as circunstâncias da vida da personagem são todas reais. Então, é uma velhice bem precoce, né? Vamos ver, então. Pois repentinamente veio a inesperada velhice, e com ela todos os seus sofrimentos. De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos e meu corpo cobriu-se de rugas. A morte do homem é feliz quando, sem atacar os doces anos, nos acolhe no momento propício e atende ao chamado dos doentes. Mas como ela sabe se fazer surda aos miseráveis e cruel ao ignorar os olhos em cantos. Quando a malévola fortuna me favorecia com bens perecíveis, quase me arrastou para a queda fatal. Mas agora, tendo revelado seu vulto enganoso, eu imploro, e a morte se nega a vir a mim. Por que proclamaste muitas vezes minha felicidade, amigos? Quem se desvia é porque não estava no caminho certo. Livro 2. Enquanto meditava silenciosamente essas coisas comigo e confiava aos meus manuscritos e minhas queixas lacrimosas, de aparecer acima de mim uma mulher que inspirava respeito pelo seu porte. Seus olhos estavam em flamas e revelavam uma clarividência sobre-humana. Suas feições tinham cores vívidas e delas emanava uma força inexaurível. Ela parecia ter vivido anos que não era possível que fosse no nosso tempo. Sua estatura era indiscernível. Por vezes tinha o tamanho humano, outras vezes parecia atingir o céu, e quando levantava a cabeça mais alto ainda, alcançava o vértice dos céus e desaparecia dos olhares humanos. Poucas descrições tão poéticas foram feitas da filosofia, né? Isso é filosofia. É uma descrição maravilhosa. O livro é de uma qualificação literária extraordinária. É um livro lindíssimo. Independente do conteúdo, é um livro muito bem escrito. Muito bem mesmo. Tá? Suas vestes eram tecidas de delicadíssimos fios, trabalhados minuciosamente e feitos de material perfeito. Ela revelou mais tarde ter sido ela própria quem teceu a veste. A poeira dos tempos, assim como acontece com o brilho das antigas pinturas, obscurecia um pouco o seu esplendor. Embaixo de sua imagem estava escrito um pi e em cima um teta. Esse pi, alguém tem aí, se alguém tiver o livro, dá uma olhadinha, isso não devia ter um H, deve ser pi, isso aqui.
Porque phi é o F de filosofia, né? Teta é o phi é o F não, desculpe, é pi mesmo, é praxis. Desculpe, eu estou enganado aqui. Esse pi é P mesmo, né? Como o pi se escreve em grego assim, que é o P de prática. E o F, o outro teta, é o teta de teoria. Então, a filosofia traz no seu rosto dois símbolos. O símbolo da prática e o símbolo da teoria. Porque a filosofia tem esses dois componentes. Essa é uma classificação aristotélica. Aristóteles dizia que tem três tipos de escritos. Tem os escritos teóricos, que são os escritos que se passam a si mesmos e que não servem para nada, a não ser para explicar aquilo que se queria explicar. É o escrito especulativo. Os livros de filosofia são assim, de modo geral, os de ciência também são assim. Há um segundo tipo de escrito, que é o escrito prático. E o escrito prático não, isso tem que funcionar agora. O escrito prático é o escrito que conduz, permite que a pessoa possa viver um certo tipo de vida. O escrito prático sempre tem uma conotação moral, portanto. O Aristóteles escreveu 4, 5 livros assim, sendo que as mais importantes são a Política e a Ética Nicômaco. Então, se você ler esses dois livros, a Política e a Ética Nicômaco, você terá entendido toda a filosofia prática de Aristóteles, portanto, a filosofia moral de Aristóteles. O terceiro tipo de escrito é o escrito dito poético. Poético vem de fazer em grego, né? Fazer, poética, fazer, que é o manual que ensina a fazer uma coisa prática, como, por exemplo, jardinagem. Então, o Aristóteles não escreveu nenhum livro assim, que é um manual de jardinagem, um livro que ensina a construir uma casa ou um navio. Esse tipo de escrito não é da bibliografia aristotélica, mas ele reconhece a existência. E há um quarto tipo de livro, que é o livro instrumental, quer dizer, o livro que discute os meios pelos quais você investiga as coisas. No caso de Aristóteles, a obra aristotélica que é assim chama-se Organon no mundo moderno, e é composta por alguns livros, entre eles pelas categorias, que é o livro que o próprio, né, que o Porfírio depois transformou em Isagoge, e depois o Boécio traduziu para comentou em latim. Então, há 4 tipos de livros e a filosofia tem essas duas conotações, a conotação prática e a conotação teórica. A conotação prática é a filosofia serve para contar para você como é que você deve conduzir a sua vida. O nome disso é moral. E a filosofia teórica é aquela que investiga as coisas todas. Então está aqui o Boécio descrevendo a mulher que ele está vendo, que ele não sabe o que é filosofia, quer dizer, não sabe de mentirinha, né? Porque obviamente que ele sabe. Mas ele está aqui ainda perguntando quem é aquela pessoa e vê que nessa pessoa existem essas duas marcas, da prática e da teoria. E entre essas duas letras, via-se uma escada cujos degraus ligavam o elemento inferior ao superior. No entanto, mãos violentas rasgaram sua veste e cada uma tomou um pedaço dela. Mas ela tinha livros na mão direita e um cetro na esquerda. Quando viu as musas da poesia junto a mim, cantando versos de dor, ficou muito perturbada e, lançando-lhe olhares inflamados de cólera, disse: quem permitiu a essas impuras amantes do teatro aproximarem-se desse doente? Elas não só não podem remediar a sua dor, como vão ainda acrescentar doces venenos. A razão pela qual o Boécio descreve a filosofia como sendo meio esfarrapada é que depois da morte de Aristóteles, a primazia da filosofia foi disputada por uma porção de gente. Os tipos mais exóticos e estranhos que você possa imaginar, entre os mais importantes, Diógenes, né, que são cínicos, e o epicurismo, que achavam que estavam pegando a filosofia, mas só estavam arrancando pedaços da roupa dela. No fundo, houve aí uma enorme decadência na filosofia grega após a morte de Aristóteles, um negócio tão grave que eu costumo comparar com a saída do palco da Filarmônica de Berlim tocando bar e a entrada no palco do Teixeirinha tocando Churrasquinho de Mãe. Os mais aí, alguns talvez lembrem desse velho sucesso. O Teixeirinha fez uma música, a mãe dele morreu queimada, ele fez uma música, imagine que barbaridade, né? Uma música em homenagem à própria mãe, que coisa. Tá? Continuamos.
São elas que, por lamentos estéreis das paixões, matam a cuidar da razão. Fazem com que a alma humana se acostume à dor e não a deixe mais sossegada. Olha que coisa incrível, ó. São elas as musas lamentativas, né? Que, por lamentos estéreis, matam a cuidar da razão, fazem com que a alma humana se acostume à dor e não a deixe mais sossegada. A primeira coisa que tem que fazer é tirá-lo do estado emocional em que ele se encontra e levá-lo a um estado racional em que ele pode raciocinar novamente. Essa é a primeira fase da terapia que a filosofia fará com o Boécio. Tá? Se pelo menos importunasseis o neófito com vossas insídias habituais, eu não daria grande importância. Não estarias importunando um dos meus discípulos, mas justamente a este, versado nos estudos eleáticos e acadêmicos, afastai-vos, sereias de cantos mortais, e deixai que eu e minhas próprias musas curemos o doente. Estudos eleáticos, está nos dizendo que Boécio tinha lá estudos de Parmênides, porque Parmênides é o filósofo da Eleia. Eleia é uma cidade da Grécia, e acadêmico significa que ele também era platônico. Então a filosofia diz, olha, vocês aí, suas dançarinas de boate, foram pegar logo esse meu discípulo aqui, por que vocês não foram pegar um qualquer? Mas logo esse aqui, vocês me desculpem, fora daqui, todas para fora, que agora quem manda aqui sou eu. A filosofia começa organizando aquela bagunça que estava ali na vida do Boécio. Com essas palavras, o coro harmonioso baixou os olhos com tristeza e atirou-se piedosamente ao solo, com o rosto rubro de vergonha. Quanto a mim, estava com os olhos tão cheios de lágrimas que não podia discernir essa mulher, que tinha tanta autoridade. Calado, atirei-me ao solo e esperei em silêncio o que ela iria fazer. Então ela se aproximou e se sentou ao pé da minha cama. E vendo minha grande tristeza e terrível aflição, deplorou nestes versos a perturbação de minha alma. Pode ler. Oh, com fundo mergulhou sua mente e, abandonando sua própria razão, dirigiu-se às trevas exteriores. Quando as delícias da terra alimentam e fazem crescer sua maledicente angústia, este homem, outrora livre, estava acostumado a percorrer os etéreos caminhos a céu aberto. Ele discernia a luz rosa do sol e as constelações da gélida lua. Percurstrava a órbita de todas as estrelas mutantes e, vitorioso, subjugava-as em fórmulas matemáticas. Ele sabia de onde vinham os ventos violentos que elevam as águas do oceano, o espírito que anima o curso imóvel dos astros, e porque as águas vespertinas acolhem o astro do levante. Quer dizer, o Boécio sabia todas essas coisas. Ele que antes era um estudioso, que tudo descobria, que a tudo tinha acesso, né? Encontra-se agora nesse estado lamentável. A filosofia falando, né? Vamos ver como é que ela continua. Que lei rege as horas amenas da primavera, que permite que a terra se enche de flores, e faz com que, no fim do ano, o fecundo outono amadureça as grossas uvas. Tudo isso enchia de curiosidade, e ele encontrava as explicações nos mistérios da natureza. Mas ele aqui, prostrado, desprovido de sua inteligência, com a nuca curvada sobre o jugo, e vergado ao peso do corpo. E infeliz, é obrigado a fixar os olhos no chão. Essa é a avaliação, digamos assim, o diagnóstico que a filosofia faz do próprio coitado do Boécio. Então a primeira opinião do médico é essa aqui, ó. Antes estava aqui uma pessoa que tudo queria saber, que tinha uma paixão pelo conhecimento, e agora está aqui jogado no chão aí, olhando para baixo, destruído. O que será que aconteceu com você? É isso que a filosofia vai tentar recuperar no Boécio. Muito bem, vamos ver como é que ela fará isso. A mulher diz a Boécio que agora é o tempo da emenda, não da lamentação. Mas és tu que outrora foste nutrido com o nosso leite, com o nosso alimento, que se exercia com uma força viril? E, no entanto, tínhamos te fornecido todas as armas necessárias para venceres. Perdeste-as por tua culpa, e com elas vencerias. Tu me reconheces? Por que te calas? É a vergonha ou o abatimento? Oxalá fosse a vergonha, mas não, é o abatimento que te oprime. Ela põe a mão ternamente sobre o peito de Boécio e diz que ele nada deve temer, e que ela lhe vai abrir os olhos. Depois disso, ela enxuga as lágrimas de Boécio. E aí a filosofia, então, agora vai começar a terapia para consolar o Boécio, que é um pobre coitado que está aí, perdeu
de uma hora para outra, ele perdeu o cargo, a majestade, a família, as riquezas, tudo que você quiser imaginar, e agora vai perder também a vida. Está prestes a perder a vida, tudo isso aconteceu de fato, não é uma história inventada, tudo isso aconteceu na vida do Boécio. Tá? Continuamos. Livro 5. Então se dissiparam as trevas noturnas, e a meus olhos foi dada a capacidade de discernir novamente a luz. Livro 6. E dessa forma foram dissipadas as nuvens da tristeza. Fui iluminado pela luz celeste e recebi o discernimento para contemplar aquela face. E mal dirigi o olhar a ela, reconheci minha antiga nutriz, que desde a adolescência frequentava minha mente. Era a filosofia. A antiga nutriz, aquela que dava alimento a ele, né? Finalmente o Boécio, nesse momento, depois de ter convivido com as musas lamentativas, reconhece a sua velha nutridora, que é a filosofia. E agora, ele reconhecendo a velha professora, né, a velha mestra, vai manter uma conversação com ela sobre a situação dele. Então, eu queria lembrá-lo sempre que não é o Boécio que está sendo aqui analisado em última análise, mas somos nós aqui que estamos presentes aqui nessa sala. No fundo, tudo que é dito por Boécio vale para nós também, né? E é por isso que esse livro aqui ajuda muita gente a entender a vida, porque nós todos, de alguma maneira, já nos achamos em situações equivalentes, simbolicamente, à do Boécio. Ninguém foi condenado à morte, mas a gente imagina-se sempre em situações tão graves quanto essa. E vamos ver o que acontece então. Vamos lá. Perguntado ao que faz ali, a filosofia responde que para ela não é lícito deixar caminhando sozinho um discípulo seu. Lembra o caso de Sócrates, que por ela, a filosofia, foi transformada em imortal. Você lembra do caso de Sócrates? Sócrates foi obrigado a tomar cicuta, porque, defendendo a sua opinião, contrariamente à opinião do Estado, ele deixou-se imolar, né? Quer dizer, ele tornou-se um símbolo. A morte de Sócrates é a razão pela qual existe filosofia. Porque se Sócrates tivesse fugido conforme havia havido de fato uma oportunidade na noite anterior, não teríamos filosofia nenhuma, não pelo menos pela mão de Sócrates. Então Sócrates é um dos mártires da filosofia, o primeiro, assim, não é o primeiro, mas é o mais notável, né, de todos os mártires da filosofia, e ela agora está botando assim o Boécio mais ou menos no mesmo nível do Sócrates, que ele vai dizer para ele que há aqui aqui há uma situação equivalente à dos outros martirizados por causa da filosofia. Vamos ver como é que ela conta isso. Mais tarde, a turba do popular Epicuro, os estoicos e muitos outros ainda disputavam sua herança. Veja só, a turba do popular Epicuro tem muito má conta, essa turma, sabe? Que eram todos aí, gente querendo transformar a filosofia numa espécie de autoajuda, de PNL, um troço desses assim, tá? Mas a ideia é que a filosofia serve para você ficar numa boa, para você ficar em paz. Isso é uma maneira muito primária e muito triste de ver a filosofia. A filosofia não é isso, não. A filosofia não é um instrumento de autoajuda. A filosofia é um instrumento de compreensão da realidade. E a realidade não é necessariamente agradável, às vezes. Então, essa turma que sucedeu a Aristóteles, o pessoal do churrasquinho de mãe, é uma turma que se dedicou a escangalhar o que havia. Tanto é que a decadência filosófica grega, ela em seguida é total e nunca mais será recuperada, né? Hoje a Grécia é uma espécie de balneário de suecos, de holandês, de inglês, né? Um lugar onde você vai tirar férias, tal, mas não é mais um lugar que produza verdadeiramente qualquer grande conhecimento útil para a humanidade. E então aqui está o Boécio, já naquela época, confirmando isso, dizendo que aqueles a turba do Epicuro saíram correndo, tentando arrancar a roupa, né, para ficar com a roupa da filosofia, mas só conseguiram pegar os retalhos, e só isso, né, pequenos retalhos. Nem reclamando nem resistindo, escapei de ser eu mesmo a parte da presa. A veste, que eu havia tecido com minhas próprias mãos, foi rasgada e arrancada. E os que fizeram isso partiram com os farrapos pensando pela inteira. E, como reconheciam nesses farrapos vestígios de minha túnica,
Algumas pessoas desavisadas tomaram aqueles malfeitores por discípulos meus e foram levados por eles ao erro e ao engano. Olha só, está dizendo que os discípulos do Epicuro são malfeitores. Não é uma linguagem leve, né? Todos esses herdeiros dessas filosofias que tentavam herdar a grande filosofia grega são todos malfeitores, porque no fundo são uns embusteiros mesmo, assim, são os tapeadores e tal. Continuamos. Pois se nem do exílio de Anaxágoras, do veneno dado a Sócrates, ou dos tormentos de Zenão ouviste falar, pelo menos de Cânio, Sêneca e Sorano, cuja fama não é por demais antiga, e da qual ainda se conserva a memória, podes facilmente estudar a doutrina. O que os levou a serem mal vistos foi que, imbuídos de meus princípios morais, eles eram totalmente distintos da turba. Cânio, Sêneca e Sorano são dois filósofos romanos que também foram obrigados a se suicidar. Por isso que ela está dizendo para ele que desses ele certamente lembra, porque são figuras do mundo romano, né? Boécio é um romano. E não precisaria lembrar dos mais antigos, né? Que também tiveram que sacrificar a vida pela ideia da verdade. É isso. Então, a primeira coisa que ela está falando é que há um certo heroísmo na situação que ele vive, que é, claro, um heroísmo muito mais claro do ponto de vista de quem não vai ser morto, do que quem vai ser morto, porque sempre tem essa, né, sempre tem essa diferença de perspectiva, né, na vida, né. Mas vamos ver como é que a filosofia continua tentando costurar aqui as feridas do nosso Boécio, do nosso autor, né. Livro 8. Boécio reclama do modo como Plutão tratou. Culpa a filosofia por ter ditado pela boca de Platão que seriam felizes os estados governados pelos sábios ou que consagrassem a filosofia. Isso é uma coisa muito, muito importante, queria que vocês prestassem atenção nisso. Platão, que é o filósofo anterior a Aristóteles, né, que foi professor de Aristóteles, Platão, entre os seus diversos livros, a filosofia de Platão, é claro que a gente não dá para falar muito aqui, porque senão a gente passa a noite inteira falando só dela. Mas a filosofia de Platão, essencialmente, é a ideia de que existe uma hierarquia. Aliás, a grande contribuição de Platão à filosofia é a ideia da hierarquia dos conceitos, que tudo tem que ser hierarquizado. E Platão acha que tudo que existe nesse mundo é uma cópia má e precária dos originais que não existem nesse mundo, mas existe no mundo transcendente, que é o mundo das ideias e das formas, o mundo ideal das formas. Nesse mundo ideal das formas estão todas as coisas como elas verdadeiramente são. Por exemplo, isso que nós chamamos de cachorros são apenas tentativas de reproduzir o verdadeiro cachorro que mora em algum lugar que não é por aqui. É por isso que esses cachorros daqui são todos diferentes e parecem todas tentativas diferentes de conseguir fazer isso. A cor branco, por exemplo, não é a cor da sua camisa. A sua camisa é uma tentativa de produzir o verdadeiro branco, mas o branco de verdade não está aqui, está no mundo das ideias e das formas. É um branco ideal que não está aqui, não é? E Platão, entre os seus diversos trabalhos, faz um diálogo chamado A República, que é o segundo maior diálogo de Platão, e a República é um diálogo em que Sócrates é sempre o interlocutor nos diálogos de Platão, com exceção do último, Leis, em que não é mais Sócrates. E Sócrates, então, que certamente aí já não é mais Sócrates, é Platão mesmo, né? Porque nos primeiros diálogos estava até para imaginar que Sócrates fosse um Sócrates real, mas não é mais, é o Platão mesmo. Ele conduz o pessoal a imaginar que o melhor tipo de sociedade, o melhor tipo de governo, é aquela sociedade em que o rei é também filósofo. Daí a ideia que nasce aí nesse diálogo da possibilidade de um rei filósofo. E o Platão tentou fazer 3 vezes na sua vida a implantação na prática do rei filósofo. As 3 vezes em Siracusa, que era uma colônia grega na Itália, cidade que hoje tem o mesmo nome até hoje. E nas 3 vezes tudo deu muito errado, sendo que na primeira vez ele acabou até sendo vendido como escravo numa feira. Então depois foi comprado por um aluno. Então eu imagino que se um dia acontecesse comigo, eu queria muito que vocês, por favor, me comprassem, fizessem aí uma vaquinha aí, tá, muito, eu imagino que não vai sair muito caro. Né? Muito bem. E aí o rei filósofo, então, não deu certo no tempo de Platão. E ele está aqui um prédio assim, pô, você me falou desse negócio de rei filósofo?
você botou na boca de Platão esse negócio de rei filósofo, e eu fui lá me meter a ser um governante sábio. Porque o Boécio teve uma gestão como cônsul primorosa, ele era um sujeito sábio, bom senso, não fazia bobagem. No entanto, esse governante aí, o Boécio, também deu errado, do mesmo modo que Platão. Né? De um certo modo deu errado, né? E, na verdade, a verdade sobre isso é que não funciona o rei filósofo, não é possível fazer isso, porque o rei é uma pessoa da primeira casta, é uma pessoa da segunda casta, tem um componente guerreiro, um componente militar, enquanto que o filósofo tem um componente bramânico de primeira casta. Quer dizer, as razões pelas quais você respeita o rei e você respeita o filósofo são razões diferentes. Você respeita o rei porque ele pode te matar, e respeita o filósofo porque ele tem autoridade moral. Então, o rei e o filósofo não podem ser a mesma pessoa, porque nunca se sabe qual é o tipo de autoridade que você está respeitando. E é por isso que não dá. Quer dizer, não dá para fazer o rei filósofo. Quem tem que governar o mundo é a casta, a guerreira, a segunda casta. É o rei que tem que governar o mundo. Não é o empresário que tem que governar o mundo. Nunca, jamais botar um empresário para governar o mundo, e nem o filósofo. Quem tem que governar o mundo é o líder político, o líder militar, aquela pessoa que, teoricamente, na teoria, estaria disposto até a morrer pela segurança do país. É essa pessoa que tem que governar o mundo, só essa pessoa que pode. Então está aqui o Boécio jogando na filosofia a culpa de tê-lo induzido a ser um rei, tentar ser um rei filósofo. Ele não foi um rei filósofo no sentido platônico da palavra, mas ele tentou ser um rei sábio, ou seja, um governante sábio. Né? Ele nunca foi rei, mas era governante, era cônsul. E vamos ver como é que a filosofia se defende dessa acusação. Tu, pela boca do mesmo filósofo, me persuadisse de que os sábios deveriam governar os estados, para impedir que o governo caísse nas mãos de pessoas sem escrúpulos e sem palavra, e que fosse uma praga para os bons. Então eu, inflado por essa supremacia e com os ensinamentos que foram dados no início e longe da multidão, decidi aplicá-los na vida política. Tu sabes, e também Deus, que te fez penetrar no coração dos sábios, que apenas o desejo de realizar o bem geral me arrastou à política. Pode conseguir. Livro 10. A filosofia diz a Boécio que ele não foi desviado de sua pátria, mas baniu-se dela. De fato, não podia ser banido por ninguém. Se te lembrastes de tua verdadeira pátria, saberias então que ela não era como a Atenas dos outros tempos, governada pela opinião da maioria, mas por um só mestre e um só rei, que se alegra com o crescimento de seu povo e não com o banimento. Qual é a verdadeira pátria do Boécio da qual ele se afastou? É o que? A filosofia. Não, a filosofia diz, olha, você na verdade se afastou da filosofia, por isso é que você está se sentindo assim, desse jeito. Porque ele na verdade não é da segunda casta, não é um governante, afastou-se da filosofia. E é isso que ela está querendo que ele reconheça, que ele, na verdade, perdeu o contato com tudo aquilo que ele sabia, né, com tudo aquilo que era a existência verdadeira e real do Boécio. Continuamos. De fato, deixar-se guiar e frear por ele e obedecer à sua justiça, nisso consiste a verdadeira liberdade. Por acaso ignoras uma antiquíssima lei de tua cidade que proíbe serem expulsos o que a escolherem como pátria? Com efeito, estando ao abrigo de seus muros e fortificações, não se deve temer o risco de ser exilado. Mencionando o pedido que Boécio fizera a Deus, a filosofia assevera: mas eis que tua alma foi grandemente perturbada por sofrimentos e sentimentos de cólera e desespero, que te puxam por todos os lados e te fazem ter disposições de espírito tais que não é possível ainda tratar-te como um remédio eficaz. Dessa forma, por um tempo usaremos de alguns remédios paliativos. Assim, a espessa casca que a desordem de tuas emoções acabou por transformar num tumor, será removida. Primeiro por uma leve massagem, que a preparará para ser tratada. Mais tarde por um medicamento eficaz. Bom, o que está fazendo a filosofia? Ela está preparando o Boécio para o tratamento. Ela disse para ele que ele se afastou da sua pátria, que ele era, na verdade, filósofo, e que ele não tinha nada que ficar achando que a política é mais importante que isso, e que não é a culpa de Platão, é a culpa dele não ter entendido
que a pátria dele nunca poderia ter sido abandonada, e que agora que ele é capaz de recuperar o raciocínio, ela vai começar a discutir com ele a verdadeira situação que ele está vivendo, que é a situação de estar ali frente à morte, e qual é o valor que isso tem, e de que maneira se poderia, né, de alguma maneira, transformar isso numa coisa que fizesse sentido na vida de um filósofo. E ela então agora vai começar com uma pequena terapia leve, e vamos ver onde é que vai chegar essa pequena terapia. Então vamos lá. Livro 12. A filosofia pede permissão para interrogar Boécio, para saber que tipo de cura deve aplicar. E ela disse: achas que este mundo é conduzido por fatos acidentais e governado pela fortuna? Ou achas que é governado por uma razão? Eu respondi: seria impossível crer que um universo tão bem ordenado fosse movido pelo cego acaso. Sei que Deus preside aos destinados à sua obra e nunca me desapegarei dessa verdade. A filosofia se declara surpresa com ele estar doente da alma, tendo pensamentos tão elevados. E aqui é preciso a gente parar agora e entender, tá? Então, a primeira pergunta que a filosofia faz para ele, dentro da terapia, é assim: você acha que a vida humana é governada pelo acaso? Porque na nossa vida interfere um negócio chamado fortuna. Fortuna é um negócio que você não sabe de onde é que vem e para onde vai. Porque a vida é assim: a moça fura o pneu do carro, aparece um sujeito para trocar o pneu e acaba casando com ele. Se você não tivesse passado ali naquele dia e o outro não tivesse passado, não teria havido esse casamento. Quem é que coordenou isso? Isso é uma coisa do acaso? A sua vida tem momentos de absoluta sorte, ganhou loteria, tem outros momentos de muito azar. A nossa vida é cheia de coisas, de acontecimentos externos que nos surpreendem, e nós não sabemos de onde essas coisas vêm. E a pergunta que a filosofia faz é assim: vocês acham que a vida humana é governada por isso? Se a vida humana for governada por esse acaso, então a fortuna é quem manda na nossa vida. Fortuna é o nome que se dá a esta. Fortuna pode ser má fortuna também, viu? Não é só fortuna no sentido positivo. Quer dizer, a fortuna, o acaso, que for o destino, como quiserem chamar, se é aquele que governa a vida humana, quer dizer, aquilo que a sua vida é o resultado de coisas assim que vão acontecendo porque você ganhou na loteria ou perdeu. Os orientais costumam falar em roda da fortuna, como se fossem aquelas rodas que tem naquele negócio de concurso, que você roda assim, ganhou uma roleta, né? Ganhou uma casa, depois ganhou um casal de preá, sei lá o quê, né? Entendeu? Daí deu azar, né? De ganhar um casal de preá, tremendo azar. Mas aí, entendeu? Aí a questão fundamental é assim, quer dizer, você acha que a vida é governada por isso? Quer dizer, o que governa a nossa vida é esse movimento caótico, é esse movimento completamente incontrolável? Ou você acha, Boécio, que a nossa vida é governada por alguma espécie de plano? Eu acho que vocês fariam muito bem para vocês mesmos, vocês certamente já acabaram de concluir, né? Saber o que vocês mesmos acham disso. Se a nossa vida é governada por atos caóticos e que são assim, ninguém sabe o que acontece, ou a nossa vida é governada por uma espécie de plano. O Boécio disse aqui para a filosofia que acha que a nossa vida é governada por Deus. Portanto, se é governada por Deus, é governada por alguma espécie de plano. E a filosofia diz assim: olha, eu não sei como é que você pode estar doente, então, tendo pensamentos tão elevados como esse. Porque se você acha que Deus governa a nossa vida, então a nossa vida deveria, tudo isso que acontece aí com você, deveria, em algum momento, fazer algum sentido. Porque se Deus governa a nossa vida, então esses acontecimentos aí que nós não entendemos, e nós não entendemos porque é aquele velho problema da caligrafia, né? Deus é ótimo, tem um problema da caligrafia, né? Que as linhas tortas que geram um problema todo, né? Ou seja, se nós somos governados por um plano divino, isso tudo que é aparentemente caótico deveria estar de alguma maneira associado a isso. Entendeu o que ela está fazendo? Ela está começando uma conversa filosófica com o seu aluno Boécio, começando por aí a tentar entender isso. Será que a nossa vida é governada pelo caos ou será que a nossa vida é governada por algum plano? O Boécio acha que é por um plano, não é? Todos entenderam isso, né? Alguma dúvida? Nenhuma?
Tá? Fábio, por favor. Continua a indagação, perguntando se Boécio sabe o que é um homem. Tendo ele respondido ser o homem um animal racional e mortal, ela conclui: agora reconheço uma outra causa principal. Deixaste de saber o que tu és. Assim, desvendei completamente a causa da tua doença, bem como a maneira de te curar. De fato, é devido ao esquecimento que estás perdido, que te lamentas de ter sido exilado e privado de teus bens. É porque desconheces qual é a finalidade do universo, que imaginas serem felizes e poderosos os que te acusam. É porque esqueceste as leis que regem o universo, que a fortuna segue seu curso arbitrário, e que ela é deixada livre e soberana. Tendo diagnosticado a doença de Boécio, a filosofia decide tratá-lo prudentemente, tentando, por um tempo, dissipar por atividades sutis e mesuradas as trevas de tuas impressões enganosas, para que possas, Boécio, reconhecer o brilho da verdadeira luz. Muito bem. Agora a filosofia já tem uma ideia mais ou menos da doença do seu paciente, do seu discípulo paciente, e agora ela vai começar a tratá-lo, porque ele já admitiu que deve haver um plano coordenando a vida humana, e que a vida humana não acontece ao acaso, não é isso? Tá? Que as coisas que acontecem com você, elas não são obra do acaso, mas elas provavelmente têm um sentido oculto. Oculto, sentido esse que você não sabe, mas que existe. Então, vai começar agora a terapia. Vamos ver como é que ela começa a terapia. Livro 2. Iniciando a terapia, a filosofia declara: se eu compreendi perfeitamente as causas e natureza de tua doença, creio que é por sentires profundamente a perda de tua fortuna anterior que desfaleces. É apenas o que tomas por uma reviravolta da fortuna que agita teu espírito. Conheço todos os multiformes embustes que ela usa para enganar os homens, até torná-los loucos e desesperados, abandonando-os em seguida a qualquer momento. Ela convoca então a retórica, que só não se desvia do caminho quando segue as suas instruções, e a música, para ajudar. Duas artes liberais, né? Está vendo? São duas artes liberais das 7. Retórica e a música são duas artes liberais. Começa dizendo: o que houve, homem, para que mergulhasses na melancolia e no desespero? Sem dúvida, viste algo de novo e extraordinário. Pensas que a fortuna mudou a teu respeito? Enganaste. Enganaste. Ela era a mesma quando te lisonjeava ou quando fazia de ti seu joguete prometendo-te miragens. Descobriste a dupla visão deste poder cego, enquanto ela ainda dissimula seu verdadeiro semblante aos outros. Diante de ti, ela se desmascarou completamente. A filosofia demonstra o pequeno valor da fortuna, que por sua inconstância passa de um extremo ao outro. Se sua duplicidade te horroriza, despreza, afasta de ti. Seus jogos são funestos. Demonstra que não é possível submeter-se aos caprichos da fortuna e, ao mesmo tempo, sustar a rápida revolução de sua roda, porque aí, fortuna não seria mais a fortuna. Então, você está argumentando com o Boécio que não adianta ele ficar se lamentando de ter mudado de sorte, né? Perder a fortuna, mudar de sorte. Porque a fortuna é uma espécie assim de mulher bonita, muito infiel, né? Que você não controla de verdade. Assim, ela uma hora vai certo, outra hora não dá. Mas não é alguma coisa que se possa culpar a fortuna, porque a fortuna é assim mesmo, é o jeito dela ser. Ela é uma distribuição oscilante e alternante de benefícios e malefícios. Uma hora dá certo, outra hora dá errado. A fortuna é assim mesmo, ela é absolutamente volúvel. Ela às vezes funciona, te deixa rico, depois ela te deixa pobre. Uma hora te dá saúde, outra hora te dá doença. A fortuna é assim. Você não sabe como o que vem pela frente. Portanto, não adianta a gente culpar a fortuna pela nossa vida, porque a fortuna, antes, em outras circunstâncias, foi muito boa para nós e nós esquecemos de agradecer a ela. Ou seja, isso que nós chamamos de sorte, destino, fortuna, é alguma coisa que tem uma oscilação natural e que não nos compete controlar, não está no nosso alcance controlar e, portanto, não tem nenhum cabimento na vida você atrelar a sua vida a uma coisa dessa. Não é isso? Quer dizer, atrelar a sua vida à fortuna
é uma coisa que não é uma boa maneira de viver, não é uma maneira, pelo menos não é uma maneira prudente de viver, porque afinal de contas, o que você pode esperar da fortuna? Pode esperar todas as oscilações de humor que você possa imaginar. É isso que a filosofia está dizendo para o Boécio. Então, se você está triste porque a sua fortuna era ótima e agora está uma porcaria, então calma aí, porque você deve estar fazendo uma coisa errada, que é colocar a sua vida atrelada a uma coisa chamada fortuna, destino ou sorte. Olha como ela vai explicar melhor para o nosso doente como as coisas de fato são assim. Por favor, Fábio. A fortuna discursa a Boécio como se fosse... Perdão, a filosofia discursa a Boécio como se fosse a própria fortuna, para que ele compreenda outro ponto de vista. Agora a filosofia vai fingir que é a fortuna, tá? E vai discursar para o Boécio como se ela fosse a fortuna. Quando a natureza te fez sair do ventre de tua mãe, estavas totalmente nu e não tinhas nada. Fui eu quem te acolheu, tratou com o maior cuidado, e se não me suportas mais, é porque te elevei muito, dedicando-me muito à tua causa, e fui excessivamente pródigo em relação a ti. Mas agora decidi retirar minha mão do teu ombro. Tu deverias agradecer-me os frutos de bens que não te pertencem, e não tens o direito de te queixares como se tivesses perdido os teus próprios. Por que então essas lamentações? Não foste agredido de nenhum modo por mim. O céu tem o direito de oferecer dias plenos de luz e depois fazê-los desaparecer nas trevas da noite. O ano tem o direito de cobrir por um período a terra de flores e frutas e depois torná-la irreconhecível, enviando chuvas e geadas. O mar tem o direito de um dia ser amável, apresentando uma superfície calma, e no outro de agitar as ondas sublevadas pela tempestade. E quanto a mim, é o desejo sempre insatisfeito dos homens que pretende me obrigar a fazer provas de uma constância incompatível com minha própria natureza. Olha, então aqui é a fortuna dizendo, olha, todo mundo pode variar, só eu que tenho que ser boazinho o tempo todo, pô, mas ora, raios, que é isso? Quer dizer, eu que sou uma inconstante por natureza, porque a fortuna é assim mesmo, de mim você imagina que vai sempre vir o melhor? Não é possível uma coisa dessa. Quer dizer, a fortuna aqui está se defendendo, dizendo que ela não tem nenhuma obrigação de atendê-lo 100% das vezes com sorte, e que às vezes ela se retira, e aí então não tem fortuna, mas daí? E daí? Mas é assim mesmo que a vida, entendendo que a filosofia está dizendo para o Boécio, que o erro está em que ele está reclamando de uma coisa que não merece ser reclamação, quer dizer, não tem direito de reclamar disso, né? Não tem o direito de fazer isso. Vamos ver, continua a bronca aqui na outra parte. Não aprendeste na tua infância sobre as duas ânforas, uma cheia de males e outra de bens? Homero na Ilíada. Colocadas na entrada da morada de Júpiter? Quem diz que já não saciaste teu lote de bens? E que eu já te abandonei completamente? Que essa inconstância, que é precisamente minha principal característica, não te dá a esperança de uma nova reviravolta na fortuna. Seja como for, não te deixes ficar completamente tomado pela tristeza. E já que vives num reino cujas leis são as mesmas para todos, não desejes viver sob tua própria jurisdição. Está vendo? Vives no reino em que a fortuna estabelece as mesmas regras. Você quer criar uma regra só para você? Esse livro é tão bem escrito que é um milagre literário, assim, até sob esse ponto de vista. É uma beleza de livro, como capacidade poética de contar essas coisas todas. Então, a primeira coisa que a filosofia está fazendo, depois que o Boécio admitiu que a fortuna não está dissociada de outra coisa, é mostrar a ele o engano que é a gente julgar que a nossa vida é resultado dos movimentos da fortuna, ou seja, que a nossa vida dependa exclusivamente das benesses da fortuna. Está querendo tirar essa cabeça do Boécio para colocar outra coisa na cabeça dele, melhor do que essa, né? Então continua a nossa discussão aqui. Desafiado pela fortuna a rebater esses argumentos. Filosofia, né? Perdão. Pela filosofia a rebater esses argumentos, Boécio retruca. Sim, essas são brilhantes palavras impregnadas do mal da retórica e de música. Mas elas encantam apenas no momento em que se as ouve. As pessoas que sofrem sentem mais profundamente sua tristeza. E quando seus ouvidos cessam de escutar essas doces consolações, a melancolia enraizada toma seu lugar. Olha, assim, você acha isso porque você não está no meu lugar, né? É isso que o Boécio está contando para a filosofia.
Então é muito bacana estar dizendo, mas você não está aqui no meu lugar para morrer amanhã. É isso que ele está dizendo, né? Que a perspectiva dos dois é muito diferente, não é? Mas ela tem argumentos para isso também. A filosofia reconhece o valor desse sentimento e adverte não ter ainda administrado os remédios adequados, mas lembra-o da fortuna que teve quando, por ocasião da morte do pai, ter sido elevado junto aos homens de maior projeção e frequentado as casas mais distintas do Estado. Não mencionarei, ou melhor, prefiro não mencionar, os privilégios que foram reservados somente a ti, cargos honoríficos que assumiste quando jovem, quando eles eram negados a pessoas mais velhas, mas eu me alegro sobremaneira em recordar aquilo que foi o apogeu da tua glória. Se os sucessos humanos concorrem para a definição da felicidade, como é que algumas adversidades, mesmo consideráveis, poderiam apagar de tua memória o extraordinário dia em que te viste teus 2 filhos, cônsules na mesma legislatura, fazerem-se escoltar desde a tua casa até o fórum pelos senadores e todo o povo, e quando, tomando ele seu lugar na cúria e assentando-se sobre a cadeira curul, que é a cadeira mais importante, né, da maior autoridade, tu pronunciavas o panegírico do rei que tornou célebres tua inteligência e tua eloquência, e quando no circo, entre os 2 cônsules, tu, com a generosidade do triunfador, acumulavas de bens a multidão que vinha atrás de ti. Olha, você então esquece que você com pouquíssima idade foi cônsul, que você então, em vez de ser um órfão que teria ficado né, sem auxílio, você foi adotado por uma família patrícia, como a sua, que te acolheu, e que os seus 2 filhos foram cônsules. Como é que você pode esquecer isso tudo? Pois isso tudo também foram atos da fortuna. Portanto, não há... Imaginem que coisa mais extraordinária um sujeito que está à beira da morte escrever isso, né? Porque isso não é uma pessoa inventando essa história no seu gabinete, é um sujeito escrevendo na prisão, usando papel que o seu sogro contrabandeava para dentro da prisão, e sabendo que vai morrer dali a pouquinho, quer dizer, vivendo a perspectiva da morte real, concreta, completamente incontornável. Isso aqui é notável nessa história toda. Então ele está dando um pito nele mesmo, assim, bom, e você não lembra quando você, apesar de tudo, né, teve todo o sucesso do mundo? Então há alguma coisa nessa sua vida que também deu certo, que foi quando a fortuna funcionou, mas do mesmo modo que a fortuna funciona bem, do mesmo modo que você ganha uma casa na praia, também ganha um casal de praia. Entendeu? Tem os 2 prêmios, você pode ganhar os 2, né, na vida. A vida é feita dessas 2 coisas aí, né? Não é isso? Tá? Então, continuamos mais um pouquinho, Flávio. Discoeste, tens razão, ó Mãe Nutriz de todas as virtudes, e não posso negar a rapidez da minha ascensão, mas é precisamente essa lembrança que me fere mais. Com efeito, em toda a reviravolta da fortuna, não há maior desgraça do que ter conhecido a suprema glória. Mas o que ele preferia? Se fosse dado a ele escolher, olha, você prefere ter agora uma grande glória e depois morrer, ou quer ter uma pequena glória agora e morrer também? Óbvio que ele preferiria ter tido a grande glória. Tá? Então, ele também não pode alegar que foi feliz demais para ter esse destino ruim agora, porque ter sido feliz demais não é uma desvantagem, é uma coisa muito boa. Não é isso, né? Quem que vai se lamentar de ter tido um amor maravilhoso, de ter tido uma vida muito boa, de ter tido filhos maravilhosos? Isso é uma coisa ruim? Então, na hora que a fortuna volta atrás, você preferia ter tido uns filhos burrinhos por causa disso? Não, por que eu não tive uns filhos burrinhos, filhinhos, não, entendeu? Que culpa, que mal há em você ter filhos inteligentes? Que mal há em você ter tido muito valor, muita importância naquele momento? Essa ideia, é isso que a filosofia está vendo ele entender, que ele está sendo essencialmente injusto, e ele não entende o que está acontecendo com ele ainda. E ela vai agora aumentando as terapias, aumentando a terapia até ver se o Boécio entende alguma coisa. Tá? Estão entendendo a história, pessoal? Está claro esse negócio? Então tá, continuamos, por favor. A filosofia retruca dizendo que a fortuna não havia sido de todo cruel com ele. Seu sogro, sua mulher e seus filhos estavam vivos. Boécio concorda com certa relutância, o que faz a filosofia concluir serem os homens insaciáveis. Em suma, ninguém está contente com a sua situação.
e cada situação comporta um aspecto que não se nota a menos que seja experimentado. É aquela velha história da praia, né? Tem lá o pessoal na praia, assim, passa um iate. Aí o pessoal na praia fala assim, nossa, como eu queria estar naquele iate. E daí no iate tem a seguinte conversa, né? O pessoal no iate vendo o pessoal na praia, fala assim, nossa, como eu queria estar na praia agora lá, com aquele pessoal, né? Compreendeu? É assim que funciona com o iate, porque o pessoal na praia pensa que iate é uma coisa maravilhosa, mas o pessoal do iate sabe que é a pior encrenca do mundo. Tem que pagar 3 marinheiros que querem, que ficam paquerando a sua mulher, entendeu? Que tem que pagar lá a taxa do iate. Então, o iate são as 3 maneiras de destruir qualquer fortuna. Como é que é? Cavalo no prado, iate no barco no iate e amante argentinas, que são os 3 métodos infalíveis de destruir qualquer fortuna que possa existir na vida. Então, essa é a história. Ninguém está feliz com o que tem. Ninguém está feliz porque imagina que a do outro seja melhor, né? A situação do outro seja melhor do que a sua. Né? É isso mais ou menos que ele está dizendo aqui. E quem experimenta sabe quão ruim é ele. Acrescento ainda o caso das pessoas mais favorecidas pela fortuna, cuja sensibilidade aumenta na medida de sua felicidade. A menor adversidade as abate. É preciso muito pouco para tirar os afortunados de sua felicidade. A menor adversidade as abate. Quantos não se sentem desgraçados ao mais leve golpe da fortuna? Considera quantos não se sentiriam muito afortunados se tivessem uma pequena parte daquilo que a fortuna te deixou. Sabe, tem rico profundamente depressivo. Vocês aqui não sabem, mas tem gente que fica naquela dúvida, será que eu vou para Paris ou para Nova York? Ai meu Deus, que vida ruim é essa, que desgraça de vida é essa que eu tenho? Entendeu? Tem gente que tem esse tipo de comportamento, fica num grau de, sabe, não sei se sai com qual sapato, nossa, sabe, tem aqueles 320 sapatos, e qual, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou sem sapatos, eu estou pelada de sapatos, né? Que não tem nenhum sapato desses 320 que sirva para sair hoje à noite. Quer dizer, as pessoas têm uma insatisfação imensa com a sua fortuna. Mesmo aquelas que têm uma fortuna muito boa, relativamente aos outros, né, tendem a se sentir profundamente infelizes com aquilo que têm. Portanto, a fortuna é uma medida muito pobre do sucesso humano. É isso que a filosofia está contando aqui para o F. Então não adianta ficar se agarrando nela para você saber se a sua vida é boa ou não, porque ela é uma entidade inconstante, ela está o tempo todo mudando e pregando peças em você. Continuamos? Então vamos lá. A filosofia chega à conclusão de que a condição humana é digna de lástima, uma vez que, naqueles que se satisfazem facilmente, ela não dura para sempre, e que aqueles que se beneficiam muito dela estão sempre descontentes. Ela decide mostrar a Boécio que a verdadeira felicidade consiste em se ter aquilo que a morte não consegue arrebatar, e que isto não pode estar no mundo material, porque a morte vai cessar o sucesso material dado pela fortuna. Então pergunto, como a vida na Terra poderia tornar os homens felizes, se muitos só encontram felicidade em seu termo? O termo da vida significa o final, né? O final da vida. Então a felicidade não está na Terra, né? Porque a Terra está sujeita ao ataque da fortuna. Tudo aquilo que você tem, a fortuna pode tirar de você. Tudo. Pode acontecer, está tudo errado mesmo. Tudo errado. E você pode não ter mais nada que você tem, porque a fortuna pega você de jeito e aí, agora. Então ele está querendo ver se o Boécio, a filosofia querendo ver se o Boécio consegue fazer um pouco mais consegue aprofundar o pensamento e começar a considerar efetivamente o que seria a felicidade verdadeira e real, que não seja dependente da fortuna. E aí então continua o raciocínio dela, por favor. Nesta altura da terapia, a filosofia decide usar remédios mais fortes. Demonstra que tem verdadeiro valor apenas os bens que pertencem apenas a nós, o que não é o caso das riquezas, que parecem ter mais valor quando se vão do que quando são adquiridas. O dinheiro tem mais valor quando você gasta, né? Quando você não gasta, não tem muito valor. Se você só tem que ter o que comprar, né? Porque senão não teria valor nenhum. Se você morasse numa ilha com muito dinheiro, não serviria para nada, até para fazer fogo, talvez, no máximo. Mas agora é fundamental, né, que você possa comprar alguma coisa. O dinheiro só tem valor quando ele vai embora.
E quando você fica, não. Então é uma coisa muito estranha que todo mundo queira uma coisa, que só vai valer alguma coisa quando você não tiver mais. Né? Que no fundo é o caso do dinheiro, né? Pensando bem, né? Sobre esse assunto. Tá? Continuamos, por favor. Uma vez que não é possível manter algo que só tem valor se for trocado, o dinheiro só tem valor quando muda de mãos e deixamos de possuí-lo. Por outro lado, se todo o dinheiro do mundo estivesse concentrado nas mãos de uma só pessoa, ninguém mais o teria. Muita gente no mundo se empenha em obter riqueza a todo custo, mas elas devem ir necessariamente para as mãos de outros, e portanto diminuem. E assim, os que as possuíam devem necessariamente ficar mais pobres. Portanto, como são limitadas e lastimáveis essas riquezas, que não podem ser possuídas em sua totalidade por muitos ao mesmo tempo, nem se tornar propriedade de um sem deixar o outro mais pobre. Argumenta que o brilho das pedras preciosas são a luz própria das pedras, não dos homens, e considera surpreendente que tais coisas suscitem nos homens tamanha admiração. Mas por que todo esse alarde com relação à fortuna? Creio que é por temeres a carência e desejares a abundância. Ora, isso te leva ao resultado inverso. Na verdade, é motivo de grande preocupação ter de zelar por seus objetos preciosos, quando se os tem em grande quantidade. E é também verdade que as preocupações aumentam à medida que aumentam as riquezas, enquanto a preocupação diminui quando não damos grande importância a essas coisas. Nos contentamos com o que nos dá a natureza e não temos uma ambição muito grande. Acaso não tem verdadeiramente nenhum bem que seja teu próprio e inerente à tua natureza, para que seja preciso procurar bens em objetos externos e estranhos a ti? A ordem das coisas se inverte a tal ponto que um ser vivo, racional e feito à imagem de Deus, crê poder distinguir-se apenas pela posse de objetos sem vida. Quer dizer, o fetichismo da riqueza humana, né, é uma maneira de desnaturar o ser humano. Quer dizer, o ser humano não deveria achar que é importante as coisas associadas à matéria, pelo menos são menos importantes do que as coisas associadas ao espírito. Então a ideia de que o enriquecimento portanto, e aí então a fortuna tem uma equivalência a isso, né, porque fortuna quase sempre é uma mesma palavra que usa para quem enriqueceu, você tem uma fortuna. Então aí a ideia de que a fortuna, no sentido de nos enriquecer, é o objetivo da vida, é uma coisa muito triste, muito fraca, porque a gente não vai obter felicidade nenhuma, nem um pouco de uma vida assim. Quanto mais você tem, mais medo você tem que tirem. Então a vida fica uma coisa infernal, porque você passa o dia inteiro imaginando maneiras de impedir que lhe tirem aquilo que você tem, e essa é a vida de quem é muito rico, é uma vida paranoica, não se pode andar sem segurança, o carro tem que ser blindado, a vida fica infernal, é uma vida muito difícil, muito ruim, porque você faz toda a questão do mundo de garantir um patrimônio que em princípio tornou a sua vida, sob um certo ponto de vista, muito pior do que do seu empregado, que pode ir para cá sem se preocupar em ser assaltado pelo PCC, entendeu? De alguma maneira tem uma vida aí melhor, né, do que o outro, né? Vamos ver como é que ele continua explicando. Insiste em acusar a natureza humana de buscar objetos sem importância, sem noção da desigualdade, da troca e da ofensa de fazer ao Criador. Ele, o Criador, quis que os homens estivessem acima de todas as criaturas terrestres, e vós os aviltais, colocando-vos abaixo do que é mais vil. Com efeito, se é evidente que todo bem pertencente a outro vos parece mais valioso do que para aquele que o possui, quando considerais que os objetos mais insignificantes são bens para vós, então vos colocais a vós mesmo como inferiores a esses objetos. E de fato, esse raciocínio é exato, pois assim é a natureza humana, superior a todo o resto da criação quando usa de suas faculdades racionais, mas da mais baixa condição quando cessa de ser o que realmente é. Nos animais, essa ignorância de si mesmos é inerente à sua natureza. No homem, é uma degradação. Como é grande o vosso erro, quando pensais em vos exaltar com coisas externas. É algo inconcebível. E, ademais, quando alguém se distingue pelos ornamentos que ostenta, são os ornamentos que são admirados, e não quem os traz. E afirmo ainda, não há bem material que não cause algum mal a quem o possui. Dirá que minto?
Tu não o negarias. Ora, as riquezas muitas vezes lesaram quem as possuía, principalmente porque os ladrões e os perversos, ávidos dos bens dos outros, acreditam ser seu direito possuir todo o ouro e coisas preciosas do mundo. Assim, se tu temes encontrar um agressor armado de uma espada e um punhal, se tivesses entrado na estrada da vida sem fortuna, poderias viver cantando ao lado do ladrão. Estranha felicidade esta, proporcionada pelos bens terrestres. Só se pode possuí-la ao custo da própria tranquilidade. E assim é com todas as outras coisas que a fortuna arruma para você. O Alexis Stepanin, que é um amigo meu, que foi ministro de Minas e Energia no tempo do Itamar Franco, que ele era amigo do Itamar, então o Itamar botou o Alexis de ministro. Ele é um sujeito muito engraçado, assim, e ele me contou o seguinte, que na última semana como ministro, você não consegue nem mesmo um cafezinho. O garçom fala para você, ei ministro, o senhor está aqui há 4 anos, não sabe onde é que cozinha ainda? Faz favor, vai pegar você mesmo. Entendeu? Na última semana do exercício do poder, você é considerado uma pessoa inexistente, porque aquilo que você era não era o seu mérito. Você não era. As pessoas não abriam a porta do automóvel para você porque você era uma pessoa merecedora daquilo tudo, mas porque você era um ministro. Uma vez eu conheci um americano e que tinha uma empresa lá, e eu perguntei para ele como é que tinha parado naquele episódio. Olha, falei porque é o seguinte, eu trabalhava no Citibank, era lá vice-presidente do Citibank, Nova York. E aí todo dia eu tinha me convidado para alguma coisa. Então todo dia eu ia numa festa, numa recepção, numa palestra, numa conferência. Aí no dia que eu saí do Citibank, nunca mais ninguém me telefonou. Porque na verdade eles não estavam me convidando, estavam convidando o Citibank. E eu descobri que eu não tenho valor nenhum e que ninguém nunca gostou de mim, de verdade, também não desgostava, mas no fundo eu nunca fui coisa nenhuma, porque no fundo o que eu era apenas um palhaço fazendo o papel de importante. E que essa é a vida, e essa situação é tão real, que faz com que o dia que você, o dia em que você se deparar, né, se deparar com um lance da fortuna que te favoreça muito, o dia que você ganhar na loteria, o dia que você for alçado a um cargo muito importante, o dia que a fortuna estiver favorável a você e você se deparar com uma situação especialíssima, não há nada mais sábio, mais importante do que agir nessa situação com a maior humildade que você conseguir agir, porque você só irá sobreviver a essa experiência se você entrar nela sabendo que aquilo tudo não é para você de verdade, que aquilo tudo é mentira, que aquilo tudo é a obra teatral falsa de uma entidade chamada fortuna, que se diverte às nossas custas e que se diverte em nos transformar em bobos. Do mesmo modo como que você entra num mundo, numa situação de grande sucesso, com uma humildade muito grande, e compreende que aquilo não é para você ficar exibido e nem ficar pretensioso, no dia que acontecer o contrário, você terá uma nobreza extraordinária frente àqueles acontecimentos errados, ruins e desfavoráveis que irão atingir você. Isso é uma sabedoria de vida que um cristão deveria ter normalmente. Quer dizer, essa é uma tecnologia cristã, digamos, normal, né? Normal. Mas o Boécio não está falando de cristianismo, ele está fazendo aqui uma interpretação filosófica da vida humana. Então é muito importante entender que a gente não se deve seduzir pelos brilharecos do mundo. Os romanos diziam assim, sic transit gloria mundo. É assim passa a glória do mundo. E só resta mesmo aquilo que você de fato é. Né? Nós acabamos sempre pelados em todas as situações. Só sobrou o que nós somos de verdade. Mas o Boécio não parou isso ainda, ele vai muito longe ainda, e nós, no entanto, vamos parar um pouquinho para tomar um café e voltamos daqui a 15 minutos. Vocês topam? Então, vamos lá então, cara.